Bom dia, bom dia. Deus, ele é sempre bom. Ele é bom apesar de nós, queridos. Apesar de nós, ele é bom. Ele é sempre bom. Sempre bom. Bom dia, Mônica. Que alegria te ver aqui mais uma vez nessa manhã. Eu tenho certeza, gente, que vai ser um tempo muito poderoso. Baixar um pouquinho aqui. Bom dia, Meire. Bom dia, Wesley. Que alegria ver vocês aqui nessa manhã. Bom dia, Felipe, meu primo abençoado. Aleluia. Que alegria ver vocês aqui nessa manhã. Bom dia, Wagner. Vamos começar mais um tempo aqui de aprendizado. Não apenas vocês aprendendo, mas eu também. Sabia que há um poder no compartilhar, querido? Há um poder no compartilhar. Em todas as áreas, até financeira. O compartilhar é semear. Então, quando você compartilha dinheiro, compartilha um bem, compartilha um conteúdo, compartilha um ensino, há um poder no compartilhar. É o tempo que nós vivemos, o tempo que Deus ele prometeu a Noé. Lembra? Quando Noé ele desce da arca, Deus lança uma palavra sobre Noé, está lá em Gênesis 8, 22, ele fala assim: enquanto a terra durar, olha só isso aqui, enquanto a terra durar, foi Deus quem disse isso. Aí ele fala assim: haverá frio e calor, dia e noite, verão e inverno. Tem mais uma, vou deixar essa para depois. Então, há frio e calor? Claro que há. As estações não falham. Há dia e noite? Há. Todo dia chega numa noite, toda noite espera por um final de dia. Todo dia tem noite, toda noite tem dia. Não falha. Há verão e inverno? Estações não falham. Aí você pensa que vai falhar a quarta coisa que Deus falou? Ele falou 4. Dia e noite, verão e inverno, frio e calor. E a última que ele fala. Quem lembra? Bom dia, pastor Célio. Que alegria tê-lo aqui também com a gente. Acabamos de abrir a live aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo muito poderoso. Sabe que você é muito precioso para nós, né? E a última que ele falou é sementeira e ceifa. Sementeira e ceifa. Por isso que há poder no dízimo, há poder na oferta. Porque é uma promessa de Deus, que se semear é um princípio, querido. Deus nem precisa do nosso dinheiro, mas quando a gente entra no princípio, flui naturalmente. Então, quando a gente fala de semear, de colher, isso está em todas as áreas. Bom dia, Aline, que alegria te ver aqui. Então, quando a gente fala de semear e colher, está em todas as áreas, inclusive no compartilhar. Quando você compartilha um conteúdo que você já sabe, quando você sabe, tem esse amor por compartilhar, por ensinar outras pessoas aquilo que você já sabe, você aprende mais ainda. Por isso que é um poder no compartilhar. Por quê? Porque compartilhar não deixa de ser semear conhecimento. Então, quando você semeia conhecimento, você passa a conhecer mais ainda. É como se você fosse um canal de Deus. E se Deus está vendo que esse canal, que você não é um mar morto que só recebe, mas você é um canal que passa por você, ele está interessado. Bom dia, Luciene, que alegria te ver aqui. Ele está interessado em te dar mais conteúdo, te dar mais revelação, mais luz, porque você é alguém que se preocupa com o próximo. Por isso que é importante você estar sempre compartilhando o que você vai aprendendo. Aí você aprende mais ainda. Você está ganhando dinheiro, compartilha dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro ainda. É a sementeira e a ceifa. Está lá em Gênesis 8, 22. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite, sementeira e ceifa. Por isso que há poder na oferta, no dízimo. Tudo que você semeia, querido, vem uma proporção muito maior para você de colheita. Acredite nisso. E não é diferente no compartilhar. Quando você compartilha, é a forma... Não sei se você sabe disso, mas quanto mais você compartilha, mais você guarda o que você aprendeu. Bom dia, João. Que bom te ver aqui. Então, por isso que é importante você ouvir e compartilhar. Compartilhar aqui.
usando o recurso da internet, que é pegar esse aviãozinho que a gente vai fazer daqui a pouco e compartilhar a live para outras pessoas também, mas compartilhar no sentido de anotar, pegar caneta e papel, anotar o que a gente está falando aqui e ter esse desejo. Olha o que eu ouvi, deixa eu te falar o que eu aprendi hoje. Então, quando você tem esse interesse de compartilhar, na hora que você está compartilhando, você também está o quê? Aprendendo. Você está reforçando aquilo que você aprendeu. Você sabe um grande erro que a gente comete? Eu já vou entrar aqui no nosso conteúdo, que é falar sobre a carta aos Gálatas, tá, gente? Mas, olha só, sabe um grande erro que a gente comete? É que a gente pensa que quando a gente ouve um conteúdo. Por exemplo, se a gente ouve 50 minutos de uma ministração boa, a gente pensa que a gente aprendeu tudo que está ali. Gente, a gente não aprendeu. A gente não aprende de uma ministração que é algo novo, a gente não aprende nem 10%. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa usar todos os mecanismos do de fato aprender para de fato aprender. Então, um deles é o compartilhar. Então, quando você ouve uma ministração, anota para compartilhar. Quando você começa a compartilhar, você começa a guardar. Eu estou estudando inglês, mas eu nunca vou aprender inglês tanto quanto eu começar a compartilhar. Falar em inglês. Falar. Se eu for para um país de língua inglesa, vai muito mais rápido, porque eu vou estar compartilhando. Eu falando, a pessoa falando, eu falando, não deixa de ser compartilhar. Por isso que quando você está aprendendo uma outra língua, é importante você falar, que é você compartilhar o que você já sabe para outras pessoas. E até mesmo ensinar quem não sabe. Há um poder no compartilhar. Há um poder no compartilhar. É a sementeira, é a ceifa. É um princípio. Compartilhar é um princípio. Que se Deus fizer isso aqui, gente, olha. Quando Deus estabelece os princípios, sabe para que ele estabeleceu os princípios? Gente, deixa eu falar isso aqui. Deus estabeleceu os princípios para facilitar a vida dele. Só para você entender, tá, gente? Ele é Deus, mas só para você entender. Quando ele estabelece um princípio, ele faz isso aqui, ó. Ele cruza os braços. E dentro desse princípio, por si só, ele opera. De braço cruzado. Porque o princípio opera. Se o princípio opera, o Deus do princípio opera. Quer ver? A questão mesmo de dízimo, de oferta, é um princípio. Que é a sementeira e ceifa. Então, quando você é um dizimista, você é um ofertante, você não está barganhando com Deus mais. Você está simplesmente se submetendo a um princípio. E nesse princípio Deus opera. Por quê? Porque Deus ele é bom e é o quê? Poder. Ele é bom como Pai, poderoso como Deus. Pega isso aqui. Ele é bom como Pai, poderoso como Deus. Então, quando você se tornou filho de Deus, você se tornou filho de um Pai bom, que é poderoso como Deus. E este Deus, ele estabelece os princípios. Então a gente só precisa se adequar aos princípios, a gente só precisa estar dentro dos princípios, porque os princípios por si só, eles operam. E o compartilhar é um princípio, que quando você entra nesse princípio, mesmo Deus de braços cruzados, perdão, irmãos, mesmo você de braços cruzados, os princípios não estão. Os princípios estão estabelecidos para governar, para reger um sistema. E quando você entra nesse sistema de Deus, vamos dizer assim, para você entender, você entrou nos princípios. Então, voltando à questão do compartilhar, então você tem uma forma que te ajuda muito a guardar aquilo que você aprende, seja aqui, seja em qualquer outro lugar. É o compartilhar o que você aprendeu. É um princípio. Então, quando você entra nesse princípio de compartilhar o que você aprendeu, você vai guardar mais rápido o que você aprendeu. Aí um outro ponto que você precisa observar é você ser franco com você mesmo. Porque todos nós não temos a potência, o poder de guardar tudo aquilo que a gente ouve instantaneamente. Tipo assim, você vai ouvir 50 minutos aqui, você não consegue guardar. Então o que você precisa fazer? O conteúdo é bom? Assista de novo. Você está lendo um livro bom? Leia ele de novo. Porque é na repetição das vezes que você faz a mesma coisa, é que isso vira um hábito, isso vira uma consciência. Vira um comportamento.
Por isso que é importante você não apenas ler um livro, mas é importante você entender o conteúdo desse livro, claro, sendo bom. Não é importante você apenas assistir uma ministração, porque os livros saem das ministrações. Ah, pastor, eu tenho mais facilidade de ouvir para entender. Não de ver, de ler, mas de ouvir. Então, ouça mais e leia menos. Porque ouvir também é ler. Ah, eu tenho mais facilidade quando eu estou vendo a letra ali no papel. Então, leia mais e ouça menos. Claro, sobrando tempo, ouça também. Mas use como prioridade o seu órgão sensorial que te ajuda a armazenar informações que se tornam depois conhecimentos e revelações. Então, talvez melhor do que você ler 4 livros é você ler o mesmo livro 4 vezes. Pegou? Vou repetir. Talvez melhor do que você ler 4 livros é você ler o mesmo livro 4 vezes. Talvez melhor do que você ouvir 4 ministrações diferentes é você ouvir a mesma ministração 4 vezes. Que seja 5, 6, estou usando um número aqui só para você entender. Porque você precisa simplesmente entender o que você está aprendendo. Se não for para o campo da razão, ficar só na emoção, vai embora. Por isso que tem muita gente que tem anos que ouve informação, mas tem pouca revelação. Isto é, tem tanta coisa que já era para estar transbordando, mas ainda está vazio. Bom, vamos compartilhar aí, gente? Pode ser? Cada um compartilha um pouquinho aí, alcança outras pessoas aqui, ó. 3, 4, 5. Se cada um chamar 10 aí, olha só que benção que vai ser, né? Então compartilhe, mesmo que a pessoa não assista agora, ela pode assistir depois. E a gente está aqui numa série, uma jornada poderosa, falando sobre a carta aos Gálatas. Bom, toda vez eu já faço essa introdução, o pessoal que me conhece já sabe disso. E agora, então, nós vamos direto ao tema. E vocês também podem, se, claro, está gostando do que a gente está falando, clica aí no coraçãozinho, clica no foguinho, comenta, porque para o algoritmo do Instagram é bom. Aliás, é bom para a gente, né? E o algoritmo do Instagram vê que está sendo de relevância o que a gente está falando. Pessoal, a gente está falando sobre a carta aos Gálatas, e eu vou repetir isso aqui. A carta aos Gálatas, bem entendida, você vai ter uma revelação muito poderosa da nova aliança. Muito poderosa do tempo da graça, do pós-cruz, do tempo do Espírito na terra. Essa carta, ela é assim, um divisor de águas para você entender a nova aliança, entender esse tempo, que é o tempo maravilhoso que eu e você tivemos o privilégio de nascer, que é o tempo da graça. Só que a carta aos Gálatas, a gente precisa colocar algum pano de fundo para que a gente entenda. Aliás, toda carta, todo livro na Bíblia, é bom colocar esse pano de fundo. Algumas perguntas básicas, para quem foi falado, em que tempo foi falado, por que essa carta, por que esse livro. Então essas perguntas te ajudam muito para você compreender, como se fosse um fundamento que você já vai construindo para depois começar a estudar aquele conteúdo, aquele texto. Nunca leia a Bíblia em versículos isolados, isso não é bom. A Bíblia ela é narrada em assuntos, em temas. E às vezes um versículo não define um tema. Tem muita gente que erra na interpretação de um versículo porque não lê o contexto daquele versículo. Não sabe por que foi falado, em que tempo foi falado, para quem foi falado, qual é o espírito que foi falado. Ah, pastor, Espírito Santo. Não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo o espírito humano mesmo. Qual o desejo de alguém que escreveu sobre aquilo, que espírito que aquela pessoa estava em relação ao Espírito Santo, de comunhão, de relacionamento para escrever aquele texto. Então é muito importante a gente entender o espírito que foi falado. Daí a grande importância de você ler texto e contexto, de você colocar pano de fundo. Isso facilita você entender a Bíblia. E a carta aos Gálatas tem que ter pano de fundo. Não leia essa carta por ler. Nenhum livro da Bíblia você deve ler por ler, mas a carta aos Gálatas e Hebreus e Gálatas, gente, sem pano de fundo, pode você entender de forma muito herética essa passagem. E nós vamos ver uma parte aqui que muita gente entende de forma muito herética. Aliás, tem várias, mas eu vou falar uma parte aqui daqui a pouco, não sei se eu vou conseguir falar hoje. Mas coloque o pano de fundo.
E no nosso primeiro vídeo, que é o de sexta-feira, que a gente começou essa jornada sobre a carta aos Gálatas, tá lá eu colocando o pano de fundo. O pano de fundo tá todo ali, tá? O chamado de Paulo. E por que ele escreve essa carta? Tá lá. Eu não posso repetir tudo de novo aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas não deixa... pastor, eu quero essa série, eu quero entender essa carta. Então você não pode deixar de assistir o vídeo anterior, tá? Que tá lá, tá escrito lá na descrição do vídeo, falando que é a nossa introdução da carta aos Gálatas. E hoje, então, a gente vai começar mesmo, mais precisamente, aqui na carta. Então, você que tem a sua Bíblia aí, que está seguindo a gente aqui, não saia daqui, porque vai ser muito poderoso esse tempo, tá? Não tenha dúvida disso, que vai te levar para um outro nível de revelação e entendimento da nova aliança, da obra consumada, do pós-cruz e da graça. Então, você que tem aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí e vamos comigo. Vamos nessa jornada juntos aqui, tá? Que é um conteúdo muito poderoso. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Então, olha só como que começa essa carta, gente. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 1. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Veja que a única carta que Paulo faz questão de dizer quem ele era. Que Paulo reforça quem de fato ele era. Ele fala assim, eu sou Paulo, eu sou apóstolo, não da parte dos homens. Tá? Nem por intermédio de homem algum. O que ele está fazendo aqui? Ele está reforçando a autoridade dele. Por quê? Porque precisava, nesse contexto, do que ele estava querendo falar com os Gálatas saber que Paulo era sério, Paulo era comprometido e Paulo tinha um chamado, que era o chamado do próprio Deus o chamando. E aí ele fala assim no versículo 2, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então ele fala, eu, Paulo, mas os irmãos que estão comigo aqui, estamos escrevendo para vocês essa carta. E ele fala, graça a vós e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus. Espera aí que vai esquentar aqui, só um minutinho. A quem seja a glória para todos sempre, amém. Ele só faz uma introdução e aí então ele começa. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. A igreja da Galácia, que Paulo foi quem criou, fundou essa igreja. Eu falo isso tudo na primeira ministração, gente. Eu não posso voltar lá, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Depois vocês assistem lá. Então, Paulo, ele fica sabendo que os irmãos da Galácia estavam agora confundindo graça com lei, estavam deixando o fermento entrar, deixando a lei entrar na graça. Olha isso aqui. E aí, então, Paulo, sabendo, ele escreve essa carta. E aí ele fala assim, estou admirado. Tem tradução que fala assim, estou perplexo. De que tão depressa? Por que tão depressa? Porque ele tinha acabado de fundar aquela igreja. Os irmãos estavam novos na fé. E aí ele fala assim, estou tão perplexo, estou tão admirado de que tão depressa estejais desertando, isto é, se afastando, distanciando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Vamos de novo, gente? Vamos de novo? Porque aqui eu vou parar um pouquinho com vocês. Ele fala assim, eu estou admirado de que tão depressa estejais desertando, se afastando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Deixa eu te fazer uma pergunta, você prefere ser bíblico ou ser cristão? Porque o que mais a gente vê é isso, está na Bíblia, a gente tem que viver a Bíblia. Não, se não tiver na Bíblia, tem que estar na palavra de Deus. Já viu termos assim, jargões assim? Tem gente que bate assim na Bíblia, na capa dela. A gente tem que viver essa palavra. É claro, a gente tem que viver a Bíblia. Mas a gente não pode deixar de tomar o cuidado com a interpretação da mesma. A gente precisa entender uma Bíblia que foi escrita desde o tempo da Torá, desde o tempo dos israelitas na terra. Desde lá de trás, Moisés foi um dos primeiros escritores da Bíblia até os dias atuais. Atuais não, né? Até a época de Jesus.
Então tem vários escritores, são aproximadamente 40 escritores em tempo diferente, né? Em cultura diferente, em nações diferentes, tudo diferente, relações com o Espírito Santo diferentes, que escreveu a Bíblia. E eles não se contradizem. Eles não se contradizem porque o Espírito Santo é o autor que ditou para os escritores toda a Bíblia. Porém, o que a gente precisa entender é o tempo da Bíblia, para quem fala e quem falou. Então veja, nós estamos aqui num texto onde Paulo está falando aos Gálatas, que está admirado com eles, que tão depressa eles mudaram para outro evangelho. Então eu vejo muitas pessoas hoje que quando eu estou ensinando Nova Aliança, às vezes até mesmo pastores, na verdade mais pastores mesmo, tá? Alguns chegam até a falar comigo e outros simplesmente pensam, gente, perdão, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Que eles interpretam esse texto aqui a favor deles, porém eles não estão entendendo que esse texto está contra eles. Por quê? Porque Paulo está dizendo o seguinte: por que vocês deixaram o evangelho da graça e entraram no evangelho da lei? É isso que Paulo está dizendo. Então, quando a gente está ensinando Nova Aliança, o evangelho da graça, muita gente fala, tá vindo com outro evangelho aí. Não, não. Nós estamos resgatando o evangelho. O evangelho da Nova Aliança, o evangelho da graça, é o evangelho. E, infelizmente, não se prega tanto esse evangelho. Por quê? Porque o outro evangelho entrou. Mas o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. É o evangelho de Cristo. Por isso que você, dentro da Bíblia, você precisa ser cristão. Então, melhor do que ser bíblico é ser cristão. Você não pode ser bíblico apenas. Você tem que ser bíblico cristão. Por quê? Porque você tem que encontrar Cristo na Bíblia. E quando você vive os moldes da lei... Eita! Vai sair, gente. Perdão. Quando você vive os moldes da lei, você está sendo bíblico, mas não está sendo cristão. Agora, quando você vive os moldes de Cristo, você está vivendo toda a Bíblia. Porque toda a Bíblia tem Cristo. Você encontra Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então, melhor do que você ser bíblico é você ser cristão. Usando a Bíblia, mas para ser cristão. É ler a Bíblia nas lentes do cristianismo. É ler a Bíblia nas lentes do Evangelho da cruz. É encontrar Cristo na Bíblia. E o que estava acontecendo com os Gálatas? Os Gálatas começaram bem, mas estavam terminando mal. Eles começaram com o Evangelho da graça, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo, mas os judaizantes, eu falo isso tudo no primeiro vídeo, eles começaram a confundir a Galácia. E Paulo ficou sabendo escrever essa carta. Então Paulo fala assim, eu estou admirado, tão depressa. Por quê? Porque era uma igreja nova. Ele fala assim, tão depressa, e nem começaram a graça ainda, se não começaram o tempo da nova aliança, o tempo da cruz, e vocês já estão confusos. Vocês estão se desertando desse evangelho, estão misturando, deixando entrar o fermento. Ô, pastorzão, que alegria de ver aqui, pastor Cícero. Então vocês estão deixando o fermento entrar. O que está acontecendo com vocês? Paulo falando das Gálatas. E aí o texto continua e fala assim, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querido, se você não tiver uma boa interpretação da Bíblia, a própria Bíblia, isso aqui vai pegar. Você vai achar até que eu estou sendo herético aqui. Mas se você não tiver uma boa interpretação da Bíblia, a própria Bíblia perverte o evangelho de Cristo. Porque quando você lê a lei, você lê onde? Na Bíblia, você não lê no livro de advocacia. Você lê outro tipo de lei. Mas as leis bíblicas você lê na Bíblia. E se você for viver a lei, você está pervertendo o evangelho de Cristo. E como infelizmente falta esse entendimento em muita gente, em muitos líderes, muitos pastores, e por isso está ensinando um povo, infelizmente, a desertar do evangelho de Cristo. Que começa muito bem, porque todos nós somos salvos pelo evangelho de Cristo. As pessoas não ganham a gente para Jesus falando de lei, falam de Cristo, falam de Jesus. Jesus te ama, aceita Ele, confessa Ele. Só que depois que essas pessoas aceitam Jesus e vêm para a igreja, parece que a igreja mostra para ela que não é bem assim. Não é bem assim. É bem assim sim. Que o evangelho continua sendo o evangelho de Cristo, não o evangelho da lei. Não dos dogmas, das regras, dos costumes, do peso, não da meritocracia.
mas continua sendo o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Só que as pessoas pervertem no decorrer do caminho por causa dos ensinos pervertidos. E foi o que aconteceu com a Galácia. Queridos, é triste dar essa notícia, mas a maioria das igrejas de hoje são como a igreja da Galácia. Essa carta era uma carta que todo mundo precisava entender o poder dessa carta, o que está acontecendo nessa carta, o pano de fundo dessa carta, por que essa carta foi escrita e o que aconteceu com Gálatas, para não acontecer com a gente, ou melhor, para a gente voltar atrás. Porque infelizmente aconteceu com a gente. E Paulo fala para vocês se perverteram, vocês se desertaram. E no versículo 7 fala assim, o qual não é outro evangelho, senão, olha o que ele está dizendo, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Isto é, ele está dizendo que todo aquele que realmente está recebendo um outro tipo de evangelho está sendo perturbado. E querem perverter o evangelho de Cristo. Talvez, querido, você me assiste aqui, seja nesse momento ao vivo, seja nesse momento fora do ao vivo aqui, você está assistindo, e você se perverteu. Eu estou falando isso com muito amor. Eu não vou dizer você se perverteu. Eu vou dizer assim, você perverteu. Alguém te perverteu. E você hoje não consegue viver o evangelho de Cristo. Você está na igreja, você é bem intencionado, você vai aos cultos, você louva, adora, canta, ora, jejua, chora, sente Deus, você é crente. Ser crente, mas você não está conseguindo ser cristão. Você é bíblico, mas você não consegue ser cristão. Você é zeloso, zelosa pela Bíblia. Claro, isso tudo é muito bom, mas às vezes você não está sendo uma cristã. Você não está sendo um cristão. Pastor, é possível? É possível. Porque a única forma que eu e você temos de ser cristão é quando a gente só segue Cristo, que está dentro da Bíblia. Mas não seguir Cristo também está dentro da Bíblia. Quando você vai para a lei, está na Bíblia, mas não é ser cristão, porque nós não estamos no tempo da lei. Cristo já morreu, já pagou. Esse tempo é um tempo pago, é um tempo da graça, é o tempo de Cristo. E quando você pensa que você vai relacionar com Deus fora de Cristo, você não está sendo um cristão. Quando você pensa que a sua relação com Deus é baseada naquilo que você faz, você está sendo bíblico. Porque tem isso na Bíblia, na Velha Aliança. Mas você não está sendo um cristão. A Velha Aliança não é para você e para mim. A Velha Aliança era para o povo judeu. E que não recebeu, então trouxe a Nova Aliança que é para você e para mim. Então eu e você não somos da Velha, nós somos da Nova. Não somos da lei, somos da graça. E infelizmente a maioria dos crentes estão pervertidos. Estão confusos. É aquele pouco de fermento que Jesus falou que leveda toda a massa. E você jamais vai receber um vinho novo se você não for um odre novo. Então há um novo de Deus para nós. Deus é Deus de coisas novas, mas o vaso tem que estar novo. Para receber novas revelações. E que não é um novo evangelho, é o resgate do evangelho. Então muitos pastores criticam os pregadores da graça, os pregadores da nova aliança, dizendo que a gente está vindo com outro evangelho. Não. Nós estamos resgatando o verdadeiro evangelho, que é esse evangelho que Paulo fala aqui. E Paulo ele continua dizendo, queridos. Quem está entendendo, dá um amém aí. Se não está entendendo, eu explico mais. Enquanto isso, eu arrumo minha garganta aqui. Peço perdão para vocês aí. Tem que ser ao vivo, né? Então vamos lá, gente. Ah, nenhum amém, então não tem ninguém entendendo. Então eu vou ter que explicar tudo de novo. Ah, pronto, o Wesley entendeu. Então o outro evangelho, amém. Vai dando amém aí, gente. Me ajuda aqui. Ótimo, Florentina, diretamente de Moçambique. Tá entendendo lá em Moçambique. Então olha só, gente. O outro evangelho não é o evangelho da graça. É porque você ficou muitos anos no evangelho, talvez da lei misturado com graça, como a Galácia. Eles não saíram totalmente da graça, só misturaram. Até o pastor Cis está entendendo aí. Então, não é... A gente fica tanto tempo no outro, no evangelho, vamos dizer assim, que é o que a gente se converteu, que a gente encontrou Jesus, que a gente se batizou, enfim. A gente ficou tanto tempo nesse evangelho lá,
que quando a gente anuncia alguém, a gente ouve esse evangelho da cruz, da graça, que de fato ele confronta o evangelho da lei, confronta esse modelo de evangelho que tem sido pregado, que a gente chega até a pensar que esse que está vindo é o outro evangelho, porque o outro chegou primeiro. Então nem sempre o que chega primeiro é o certo. E a gente vai indo para um nível de maturidade onde a gente começa a entender agora o que é certo. Agora, para as igrejas e para os pastores, o que dá certo é muito melhor do que o que é certo às vezes. E isso é perigoso. Porque o que dá certo nem sempre é certo, mas o que é certo dá certo. Esse evangelho, muita gente pensa que ele pregado dá ruim. E por isso não prega esse evangelho que eu estou pregando aqui. Eles pensam que dá ruim, porque não, se eu ensinar que está tudo pago, tudo consumado, Jesus é bom, se eu ensinar isso tudo, eu vou ter um monte de crente desviado. Parece até que esse pastor, esse líder, ele é quem morreu por essas vidas. Não, ele precisa ensinar o que é certo. Se dá certo ou dá errado, não é com ele. Ele precisa ensinar o que é certo. E a gente tem ensinado lá na nossa igreja, né, aqui pelas lives, pastor Cícero, nossa equipe de pastores, já há alguns anos nós temos ensinado o que é certo. A questão de dar certo, dar errado não é com a gente, é com o Espírito Santo. Mas pode ter certeza que dá certo. Mas a gente procura ensinar o que é certo. O que é certo aqui? Porque se você analisar bem esse texto, Paulo está falando então que existem dois evangelhos. Dois evangelhos. Pode dar certo para a audiência, mas não para a vida abundante em Cristo. Muito bom. Isso mesmo, vai. Isso mesmo. É aquele certo momentâneo, mas não certo vitalício. Né? É um certo na emoção, mas não um certo na razão. Um certo na alma, mas não um certo no espírito. Né? Então, Paulo está falando de dois evangelhos aqui, porque ele usa esse termo, ele fala outro. Então, a gente só precisa definir qual que é qual. Então, o Paulo não está dizendo que esse outro evangelho, isso te ajuda muito. Paulo não está dizendo que esse outro evangelho é o evangelho que nós estamos ensinando, que é o da graça. Não, Paulo está dizendo que esse evangelho é o evangelho que nunca deveria ter tido outro. Mas a maioria das pessoas se converteram no outro. E precisa agora retomar o evangelho da graça. Mas, pastor, por que Deus permitiu isso? Por que está assim? Porque a maioria está lá. Querida, eu não sei. Eu sei que Deus é bom, Deus está no controle, Ele é soberano como Deus, Ele é bom como Pai. Ele é o nosso Deus amado, de amor, bondoso, Pai. E é o todo-poderoso, soberano, está no controle de tudo, Deus. E permitiu ser assim. Mas a gente não tem que preocupar muito com esse porquê, que a gente vai perder muito tempo. A gente só precisa aprender esse evangelho da graça, de novo, se for de novo, ou voltar para o evangelho da graça, ou começar no evangelho da graça, e começar a propagar, compartilhar isso, que isso é revelador, e como a Eliane colocou aqui, é libertador. É libertador. Você sai desse modelo de escravo. É o que a gente vai ver um pouco à frente. Então, Paulo, no versículo 7, ele fala: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, talvez você é alguém que está pervertido do evangelho de Cristo. Pode doer, mas eu tenho que falar. Talvez você é alguém que está pervertido do evangelho de Cristo. Você não tem vivido o evangelho de Cristo. Você tem procurado viver a Bíblia, você ama a Bíblia, você lê a Bíblia, você quer viver a Bíblia, você é zeloso pela Bíblia. Só que você está pervertido do evangelho de Cristo. Você está desertado do evangelho de Cristo. Nunca leia a Bíblia. Perdão, vou mudar. Pode ler sim, como um livro histórico para saber o passado do povo judeu, enfim, o início de tudo. Mas sempre procure ler a Bíblia. Se você vai ler uma história, amém. Mas se você vai ler algo para trazer para a sua vida, querido, pelo amor de Deus, ou melhor, pelo amor a você mesmo. E pelo amor às pessoas que você compartilha com elas.
Não leia a Bíblia sem encontrar Cristo. Porque melhor do que ser bíblico é ser cristão. Melhor do que ser bíblico é ser cristão. Você precisa encontrar Cristo na Bíblia. E no versículo 8, Paulo dizendo, você que chegou agora, nós estamos mergulhados na carta aos Gálatas, aqui bem no início, no capítulo 1 ainda, é uma jornada que a gente vai fazer sobre essa carta. E aí no versículo 8 do capítulo 1, Paulo fala assim, olha isso aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha o nível que ele coloca isso, ainda que nós mesmos, ele se coloca, ele diz nós porque ele estava com outros cristãos lá, com ele escrevendo a carta na hora, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, querido, só esse versículo fica aqui muito tempo com ele aqui. Além do que já vos pregamos, seja anátema. Isto é, amaldiçoe esse evangelho. Discorde, não aceite, repugne, rejeite esse outro evangelho. Aí o que acontece? Muita gente criticando os pregadores da graça usa esse texto fora de contexto, sem pano de fundo, sem entendimento, e fala que esse outro evangelho é o evangelho que a gente está pregando. Só que qual é o evangelho que Paulo pregava? Qual, gente? O evangelho da graça, da nova aliança, do pós-cruz. Tanto é que ele foi chamado depois da cruz, para ter a revelação do pós-cruz. Por causa exatamente dos discípulos, como apóstolos, estar ainda na linha da circuncisão. E sabe quem confundiu os irmãos da Galácia, a igreja da Galácia? Os filhos na fé dos apóstolos. Acredita nisso? Eles se converteram em Jerusalém no evangelho da circuncisão. Nós vamos ver isso aqui um pouco à frente. No capítulo 2 a gente vê isso. E eles então, eles foram para a Galácia na dispersão, no tempo da perseguição de Jerusalém, e lá eles confundiram os Gálatas, irmãos nossos em Cristo. Nós vamos entender, querido, no processo aqui desse... Eu amo essa carta. E ela é muito profunda. E eu não vou correr, gente. Eu não vou correr. Para a gente aprofundar bem aqui nesse conteúdo. Paulo pregava o evangelho da graça. Isso aí, Luciene. Então nós vamos entender qual era a confusão. O que estava acontecendo aqui. Então, Paulo vai dizer no capítulo 4, depois nós vamos ver, que ele fala que nós somos irmãos. Por exemplo, eu sou irmão de todo irmão, filho de Deus, que crê, porém vive mais a velha aliança do que a nova. Vive a meritocracia, vive o pagar preço. Não, eu tenho que pagar preço. Tem gente que acredita mais na oração do que em Deus. Ele tem uma mentalidade que é a seguinte, se ele não orar, ele não recebe. Não, tem algo errado em orar? Claro que não. Mas eu não posso crer que eu vou receber porque eu oro. Não, eu recebo porque Cristo me deu. Eu recebo porque a obra da cruz é uma obra consumada que me fez mais do que vencedor. Me fez abençoado, Efésios 1:3. Então tudo que eu recebo é porque eu sou filho de um Pai bom, que é um Deus poderoso. É por isso que eu recebo. Então orar é bom? Claro que é. Eu desafio você a orar mais. Mas não tem oração apenas como petição. Tem uma oração como relação. Então você ora para relacionar com Deus. E quanto mais você ora motivado a uma relação com Deus, mais você vai perceber que você não precisa pedir. Oh, Jesus. Deixa você refletir aí. Alguém entendeu isso? Quanto mais você ora, motivado por uma relação, mais você vai estar ouvindo Deus, ouvindo o Espírito Santo. E quanto mais você ouvir o Espírito Santo, mais você vai ter a revelação de quê? Da obra consumada. Se você tem a revelação da obra consumada, você tem a revelação que você já tem tudo.
Porque você é filho de um Deus, perdão, você é filho de um Pai bom, que é um Deus poderoso, um Deus soberano e que te ama incondicionalmente. Só que muita gente acredita numa oração, querido, você pode ter certeza que eu estou falando aqui. Talvez você já pensou assim, que a oração é uma chave que abre portas, é uma chave da vitória. Por quê? Porque a oração eu insisto com Deus até receber, até eu ter. Que ele disse, é modelo escravo. Isso é mentalidade escrava. Isso é mentalidade da velha aliança. Isso é mentalidade do tempo da lei. Nunca foi do tempo da graça. Porque a graça não é meritocrática. A graça não é o que você faz para receber. É o que você crê que Jesus já fez e que já é seu por direito. Então nunca ore motivado a... Vou mudar. Nunca ore com entendimento que se não orar não recebe. Não é assim. Você pode orar e até pedir, mas com entendimento que quando você ora, você cresce em fé, tendo a revelação do que já é seu. Nunca é orar para conquistar, mas é orar para saber que você já conquistou. Nunca é orar para ser seu, mas é orar para saber que já é seu. Então a oração é muito mais uma relação do que uma petição. Mas vai ver se a maioria pensa assim. Vai ver se a maioria aprendeu assim. A maioria não aprendeu assim. A maioria aprendeu que é orar para receber. Orar é pedir. Ah, pastor, mas Jesus ensinou que a gente deve pedir. Pedir, pedir, pedir. Se vocês me lembrarem, nós vamos tratar esse assunto em outro momento. A primeira coisa que você precisa saber é que Jesus trouxe alguns ensinamentos na velha aliança. A nova aliança começou no sangue dele, não no ministério. Não na vida, mas na morte. E ele tinha que cumprir a lei e os profetas. E no tempo da lei, o homem sim precisava pedir. Mas quando você creu em Jesus e o recebeu, foi dado a você o poder de se tornar filho. Então agora você é filho. E se você é filho, já é seu. Então preste atenção. Os irmãos que ensinam a nova aliança, a velha aliança, praticam a velha aliança, entendem diferente do que a gente entende, são crentes de outros ministérios, de outras denominações, crê diferente da gente, são nossos irmãos? São. Porque o que faz alguém ser meu irmão não é esse entendimento, essa profundidade do que a gente está aprofundando aqui. O que faz os nossos irmãos serem os nossos irmãos e nós sermos irmãos deles é que nós cremos no mesmo plano da salvação. Nós cremos que Jesus morreu, ressuscitou e nós entregamos a nossa vida para esse Jesus, recebemos como nosso Salvador. A partir disso, se cumpriu João 1,12 na nossa vida e eu e você nos tornamos irmãos de todos estes que creem em Jesus como Salvador e os recebeu. Então nós nos tornamos irmãos. Só que nós podemos ser irmãos por parte de pai e não ser irmão por parte de mãe. Tá confuso? Vou repetir. Nós podemos ser irmãos por parte de pai, mas não sermos irmãos por parte de mãe. Bom, vamos explicar isso aqui. Abraão, ele tinha 2 filhos. Um era Isaac e o outro era Ismael. Isaac era filho da promessa. Era filho pela graça. Ismael era filho de Agar. Era filho da escrava. Os 2 eram irmãos. Por parte de pai. Porque Abraão era pai dos 2. Mas um era filho de Sara. Filho da promessa.
O outro era filho de Ismael, perdão, de Agar, filho da escrava. Então Isaac e Ismael eram filhos por parte de pai. Os dois eram filhos de Abraão. Então eles eram irmãos por parte de pai. Olá, Felipe, que alegria te ver aqui. Eles eram irmãos por parte de pai, mas eles não eram irmãos por parte de mãe. Deu para pegar até agora? Então vamos lá. O que acontece nos dias atuais? Nós somos irmãos dos nossos irmãos de toda a denominação, de todas as pessoas que vivem a velha aliança ou a nova. Se eles crerem em Jesus como Salvador, eles são os nossos irmãos. Se são batizados, se servem ao Senhor, são nossos irmãos. O problema é que, às vezes, muitos dos nossos irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com isso, muito amor por eles, muita graça. Quanto mais eu entendo a graça, mais eu preciso viver nessa graça, eu preciso ter graça com as pessoas. Mas se nós temos a revelação da graça, a gente precisa mais ainda usar da graça, porque aqui é muito é dado, muito é cobrado. Então nós precisamos amar todos os nossos irmãos em Cristo. Porém, a gente precisa discernir se ele é irmão nosso, por parte de pai e de mãe também. Porque, preste atenção, Ismael simboliza a velha aliança, a escravidão. Já Isaac simboliza a nova aliança, o filho da promessa, que é a linhagem que nasceu quem? Jesus. Então nós podemos ser filhos de Deus por parte de pai, mas nós podemos estar em alianças erradas. Pode ter um crente que é meu irmão em Cristo, mas ele vive muito mais o modelo da velha aliança. Então ele é meu irmão? Claro que ele é meu irmão. Ele é salvo, ele é salvo. Eu devo amá-lo, andar com ele, sim. Só que às vezes ele não tem essa revelação da nova aliança, ele vive mais a velha, o modelo escravo. E o que é o modelo escravo, gente? O modelo escravo é quando você pensa que Deus vem depois. E talvez você aprendeu isso de um Deus que vem depois. Tem até música, ele tarda, mas não falha. Que não está certo. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca vem depois. E esse é o modelo escravo. Deus sempre vem antes. Deus não cria a fome para depois criar o pão. Ele cria o pão e depois que ele cria a fome. Quando ele cria a fome, já tem o pão. Quando ele criou Adão e Eva, ele já tinha criado tudo. Ele criou Adão e Eva no último dia. Ele sempre vem antes. A origem de Deus é o céu e não a terra. E nada começa em nós, tudo começa nele. Agora, o modelo escravo é quando você não entende assim. Você está sempre entendendo de um Deus que vem depois. Por isso que você ora errado. Você não ora com sabedoria. Você não ora por revelação. Você ora crendo. Não, se eu orar, Deus vem depois e me dá. Está errado. Você não ora para Deus te dar depois. Você ora para o seu coração crer que ele já te deu. E nisso você pode entrar assim com a petição. Porém, com uma consciência que o que você está pedindo para materializar só. Porque você já tem isso por direito. Então você não ora como escravo, que Deus vem depois e te dá, mas você ora como filho. E um filho já tem tudo que o pai tem. O filho não terá por algum comportamento satisfatório ou não. Ou deixar de ter. O filho tem por direito. Então a gente precisa resgatar a nossa identidade. E lembrar que nós não somos escravos. Nós somos filhos. E a gente canta, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Então você não é escravo. Paulo vai falar isso nessa carta. Você é filho de Deus. Então nunca pense, nunca deixe o seu coração crer num Deus que vem depois de alguma coisa que você faz, ou deixa de vir porque você não fez.
Deus não depende de você. Deus não é um Deus de reação. Deus é um Deus de ação para a nossa reação. Olha isso aqui. Deus não é um Deus de resposta. Nós que temos que ter a resposta. Ele já fez para nós dar uma resposta. E que vem da palavra responsabilidade. Ou melhor, a responsabilidade vem da palavra resposta. Só que a mente de muitos, infelizmente, é assim. Se eu fizer, Deus faz. Isso nunca foi graça. Isso é meritocracia. Porque coloca Deus depois. Essa mentalidade é uma mentalidade escrava. Vou mudar aqui. A palavra escrava, para nós do Ocidente, é meio difícil entender. No século XXI, lá atrás não. Vamos mudar para empregado. O empregado funciona assim, ele trabalha para depois receber, crendo que o seu patrão vai pagá-lo. A maioria dos crentes vivem assim. Não, o patrão vai pagar. Então, o patrão nesse contexto é Deus. Deus vai me dar, ele vai me retribuir. O que eu fizer, eu serei recompensado. Então, deixa eu... Aí eu uso um termo muito usual no meio dos crentes. Então, eu vou pagar o preço para que eu tenha a minha vitória. São meus irmãos? São. Só que eu não sou filho dessa mulher. Eu não sou filho dessa escrava. Eu sou filho da promessa. Quem está entendendo, diga amém. Então são nossos irmãos, porém eles têm uma cultura de servir a Deus, de estar com Deus, muito mais até mesmo de um Deus do que de um pai. Eles se relacionam muito pouco com o pai e muito com Deus. Então Deus é mais para eles um patrão do que um pai. Isso é triste, mas isso atrasa a vida da gente. Isso atrasa, isso bagunça tudo. Porque a gente vive meio que numa prisão. A gente vive, sabe, fica pesado esse evangelho. Que é um evangelho muito religioso. De que eu faço para Deus fazer. E começa a perceber que é aí que entra a incredulidade. Por quê? Aí pronto, aí bagunçou. Porque se entrou incredulidade, não é na fé, não tem mais resposta de Deus. Por que que entra a incredulidade? Porque a gente pensa, e a gente sabe disso, que a gente nunca faz o quê? O suficiente. Então, como você não faz o suficiente, você vai estar sempre pensando que você ficou devendo. Não jejuei o suficiente, não orei o suficiente, não busquei o suficiente. Perdão. Eu não sou santo o suficiente. Eu não mereço o suficiente. E era esse outro evangelho que tinha entrado na Galácia. Deles pensarem que nunca faziam o suficiente. E esse pensamento, querido, ele tomou a igreja. E a maioria, infelizmente, pensa assim. Num Deus que vem depois. Num Deus que faz mediante o nosso fazer. Um Deus que reage às nossas ações. Não, querido. Não. Não deixe seu coração crer nisso mais. Não é assim. Desconstrua essa crença. Não é Deus quem faz depois do que você fez. Deus fez para você fazer. Para você crer que está feito. Deus fez para te tornar como Ele. E a partir daí, tudo que é dele é seu. Então você é filho. Filho é parecido com o pai. Filho tem os direitos do pai. Filho se apropria do que o pai tem. Então é sempre um Deus que vem primeiro. É um Deus de ação
para a nossa reação. Então não é o quanto você ora que você recebe. Ah, pastor, eu tenho recebido tanta coisa porque eu tenho orado. Eu também. Já recebi muitas coisas porque eu orei. Mas como que o senhor explica isso? Simples. Você está vivendo pela misericórdia, não pela graça. A misericórdia é um Deus que dá quando Ele quer dar. Quer ver te fazer uma segunda pergunta? Tudo que você pede, você recebe? Eu não. Tenho certeza que 100% dos crentes não recebem tudo que pede. Então, como que funciona? Deus, ele tem misericórdia de quem quer ter. Então, Ele dá conforme Ele quer dar. Misericórdia. Misericórdia. Mas isso não é uma relação de paternidade. Porque Deus, Ele perdoa o nosso tempo de ignorância. Frase boa, Eliane. Não é o quanto você ora, mas é o quanto você crê. E às vezes você precisa orar muito para crer mais, né? Mas não é o quanto que você ora. Aí você pensa que é porque orou muito. Não, é porque você conseguiu crer porque orou muito. Agora ora muito sem fé. Então a Bíblia diz para você e para mim que Deus perdoa o nosso tempo de ignorância. E a gente sempre pega esse texto. Bom dia, pastor Benício, que alegria tê-lo aqui. A gente sempre pega esse texto que Deus perdoa o tempo da ignorância, pensando que é o mundo perdido, que está lá ignorante no pecado, e por isso Deus perdoa, e quando ele se converte, fez algo novo. Se aplica também. Mas Deus está falando que ele perdoa o tempo de ignorante também dos crentes. E o que é a ignorância? É aquilo que você não sabe. Então, enquanto você não sabia que não é o que você faz que faz Deus fazer, aí você fazia, Deus, pela misericórdia, Ele te ouvia. Mas Ele quer te levar para um outro nível de entendimento que não é nada que você faz para Ele fazer. É o quanto você crê numa obra que já foi feita. E que a sua relação com Ele não deve ser uma relação de escravo, mas uma relação de quê? De filho. De filho. E um filho não faz para o pai fazer. Um filho já tem tudo que o pai tem. É diferente. Então, a gente já vai concluir aqui. Já deu 1 hora aqui, gente. Vamos concluir. Mas ainda, aí Paulo fala, mas ainda nós estamos aqui, para aqueles que chegaram agora, nós estamos fazendo uma jornada na carta aos Gálatas, tá? Essa carta ela é muito poderosa para você entender a nova aliança. Nós começamos na semana passada e esse é o nossa segunda ministração. Assista a primeira que está aqui no Instagram, a introdução, e vamos continuar aqui. O pastor Cis colocou, a nova aliança começou no sangue, não no mistério de Jesus. Muito bom. Isso aí. Então vamos lá, gente. Isso, é agradecer pelo que ele fez. É isso, Mônica. E ele já fez tudo, está tudo consumado. Já está tudo consumado. Nós somos irmãos por parte de Abraão, mas nós também podemos ser irmãos por parte de Sara. Entender que nós somos filhos da nova aliança. Nós somos filhos da promessa. Nós somos irmãos como filhos do pai e da mãe. Não é a mãe Maria, não. É a mãe nova aliança. Então, Paulo ele continua falando que mesmo que desça um anjo do céu e pregue um outro evangelho, seja anátema. E esse outro evangelho, acredite, não é esse evangelho da nova aliança, é o evangelho da graça, esse evangelho que a gente está ensinando. O outro evangelho é esse outro evangelho que, infelizmente, a maioria das igrejas ainda está nele. E louve a Deus por estar tendo acesso a essas informações e revelações, trazendo a você de volta, resgatando a essência da graça, do favor imerecido de Deus. Que não é nada que você faz para Deus fazer, mas é o quanto você crê numa obra que já foi feita. Amém? Bom, paramos no versículo de número 8, dessa jornada na carta aos Gálatas. E aí, quarta-feira, a gente continua no mesmo horário. Se você foi ministrado nessa manhã, se de fato Deus falou no seu coração, curte essa mensagem, clica no foguinho, comenta a mensagem, compartilha essa mensagem para que muitos outros venham para essa série. Às vezes as pessoas vão vir depois, né?
Não tem problema, a série vai estar disponível. O negócio é aguçar o interesse aqui para que a pessoa depois assista a série toda com bastante calma. Então você que chegou agora, o que te oriento que faça? Benício, mas dá tempo. Graças a Deus que tem como deixar gravado essas lives. Então olha só, você que chegou agora, deixa eu te dar um conselho. Vou te dar 2. O primeiro, ouça a ministração de sexta-feira que está aqui, a introdução da carta aos Gálatas, que é muito poderosa para você entender o que a gente falou hoje. Ouça essa ministração toda. Esse é o primeiro conselho. O segundo, compartilhe o máximo que você puder para que outros também venham na quarta-feira assistir com a gente. No mais, que vocês tenham uma semana poderosa, porque Deus é bom e poderoso, amém? Bom como Pai, poderoso como Deus. E com certeza a sua semana vai ser muito poderosa, uma semana de primeira, não começa na segunda, amém? Começou ontem, no nosso domingo, e a sua semana será uma semana poderosa, porque já está tudo consumado. Não se esqueça, anota aí, põe aí o despertador para funcionar. 7h30 da manhã aí no Brasil, 10h30 aqui em Portugal, 12h30 lá em Moçambique. Nós vamos estar de volta aqui na quarta-feira. Então, até breve. Assista de novo, até entender tudo que Deus falou aqui. Amém? Deus é bom. Tchau, tchau.